Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Nedre Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, alô Brasil, começa mais um Nedre Especial. Ao meu lado, o nosso querido Barjas Negre, ex-prefeito de Piracicaba, ex-ministro da Saúde. O Barjas sempre trazendo informações importantes, fazendo aqui análises sempre muito importantes. E a gente, quando tem aqui a presença do Barjas, vai se lembrando também de uma época boa, muito feliz para a cidade de Piracicaba. Tempos maravilhosos que infelizmente hoje parecem distantes, né? Porque vivemos um momento difícil na cidade de Piracicaba atualmente. Barjas, primeiramente, prazer em revê-lo, em recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você, Néder. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos aí de ano novo, muita coisa acontecendo no Brasil, em São Paulo, em Piracicaba. Espero que a gente possa ter uma boa conversa, ter um bom diálogo, falar um pouco aí sobre as questões um pouco nacional e muito mais sobre a cidade de Piracicaba, que preocupa todo mundo, e os serviços públicos da cidade, quando ele funciona bem, a cidade vai bem. E os serviços públicos, quando não funcionam bem, é claro, a maior parte não vai bem. Por isso, me coloco aí à sua disposição para que a gente possa debater. Mas pega leve, hein? Bom, pega leve, de leve, só no toque de bola, né? Aquele toque de bola do meio campo para frente. Barjas, queria começar hoje de uma maneira diferente. Eu queria conversar um pouco sobre a tua vida, o teu início na sua juventude, a sua paixão pela política e a sua infância. Como é que começou essa sua atração pela vida pública? Você tinha esse sonho de menino já, de ser um político, de ser alguém que pudesse transformar a vida das pessoas, ajudar Piracicaba, ajudar o Brasil? Como é que foi a infância do Barjas hoje, essa figuraça da política brasileira? Olha, Néder, mas nem passava perto da minha cabeça que eu pudesse fazer políticas públicas e me enveredasse pela política. Eu sempre morei ali no bairro dos Alemães, do lado do Poço de Jacaré. Hoje não tem mais esse nome, era o bairro do Panaia, o Poço de Jacaré, e eu morava ali com a minha família, meus pais, meus irmãos. E aquele bairro era um bairro que tinha um bom adensamento, mas você não tinha muita oportunidade de fazer coisas. Você tinha o cinema São José, o Colonial, o Politeama, a atração era ir ao cinema, quando eu podia ir ao cinema. Mas a molecada do bairro batia bola. Tinha um antigo campo do Copacabana, que eu não me lembro se ele é onde é o fórum hoje ou na quadra de cima, e a molecada então batia bola na rua, nos campinhos, no rachadão, era o dia inteiro. Você fazia o quê? O primário, que hoje é o ensino fundamental 1, ou o ginásio, que é o fundamental 2, você estudava, mas a outra parte do dia era bater bola. A molecada do bairro não fazia outra coisa. E eu trabalhava, evidentemente, no futebol, num time que tinha em frente a Escola Prudente. Em frente à Prudente tinha o bairro do Zé. Esse bairro depois se transferiu lá para um armazém lá no Jupiá. Ali era o ponto de encontro da molecada. E tinha o Esporte Clube Regente, que tinha o infantil, o juvenil, o amador, essa coisa toda. E a gente batia bola. Era um time que tinha bons jogadores, mas não tinha campo de futebol. Então nós éramos sempre visitantes. Vai jogar com o Mafra, com o Jaraguá, com o Monte Alegre, com a Costa Pinto, com todo mundo. A gente pegava o carro, uma van, um ônibus, coisa parecida, ia jogar no campo do adversário. Campo do adversário. Porque nos anos 40, onde é o Prudente, era o campo. O Estado ou o prefeito da época eliminou o campo do Regente para fazer a escola, que hoje é a Escola Estadual Dr. Prudente, mas na época era o Grupo Prudente. E o Regente, que era um time de tradição, ficou sem campo, tá certo? Ficou sem campo até hoje. Até hoje não tem. E tinha o Toninho Araújo, que o apelido dele era Toninho Boca, ele era a referência de todos os meninos. E hoje nós temos um grupo que tem mais de 120 jovens adultos, que todos eles, na sua idade, acabaram jogando no Regente. Que
Que legal, que bom, Barjas. Você tem amizades daquela época que você mantém contato até hoje? Assim, você vê como que são as coisas, né? O regente, o pessoal da minha turma, nós temos contato até hoje. A gente disputava o campeonato juvenil, ia para a final. Nós chegamos a disputar uma Copa, não sei se foi em 67, 68, nós fizemos uma final contra o 15. Bom, o 15 tinha técnico, massagista, tá? Nós não tínhamos nem campo. Nós chegamos à final e uma coisa que eu procurei na vida e não achei, essa final ela foi transmitida por um canal de televisão de Piracicaba, o canal 26. Tanto é que quando ela foi gravada, depois ela passou em videotape. Nós todos fomos assistir na casa de alguém. Na minha casa não, que não tinha televisão, mas nós fomos na casa de alguém. E a gente não conseguiu saber onde foi o acervo desse canal 26, que era ligado, acho que à família do Guidotti, e não conseguimos localizar isso. Mas o regente, ele era de referência, e os meus colegas da época estudaram, eu fiz economia, outro fez administração, contabilidade, educação física, advogados, e no meio do caminho a gente se encontrou muito e eu ainda tenho bons contatos com esse pessoal. Legal. Você estudou no SUD, né? Eu estudei no SUD. O Prudente era o primário, da primeira à quarta série, e o SUD era da sexta em diante. E aí eu estudei no SUD e eu estudei na turma mista. O SUD tinha uma feminina, uma masculina e uma mista. Eu estudei na turma mista. E algumas dessas pessoas nós temos contato até hoje. Perfeito. Naquela época, nós tínhamos pessoas ali que se destacavam, né, pela boa relação que já tinham com os amigos e hoje se tornaram ícones da cidade. O Pedro Melo era da turma? Pedro Melo foi da minha turma. Da sua turma? A minha turma teve vários médicos, engenheiros, pessoas que estão bem estabelecidas aí na cidade. E eu tenho, até o ano passado, eu tinha 2 professores do SUD vivo. Uma que era professora de matemática, que ela faleceu o ano passado, e a professora de inglês, que é a professora Cleia, está viva até hoje. Eu me encontrei com ela na cápsula do SUD Minas. Na inauguração, na abertura da cápsula. Abertura da cápsula, isso. Né? Fomos lá prestigiar e ela estava lá firme, tem 90 e poucos anos. Que bacana. Barjas, por que você escolheu a carreira de economista? Como é que foi essa sua escolha pela área econômica? Nem eu sei direito, hein? Tá certo? De conversa com os amigos, o meu irmão mais velho, as outras pessoas que na época falavam, tinha um curso de economia importante no Centro de Ciências Aplicadas do Instituto Educacional Piracicabano. Eu acabei prestando o vestibular, passei. Era um aperto danado para pagar, porque eu trabalhava na Dedini, fazia estágio, trabalhava, então parte do salário era para pagar a faculdade. E tinha bons professores. Professores que eram de São Paulo, de Campinas, que tinham uma outra cabeça, uma outra visão, incentivava ao estudante a concluir o curso, fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização, e se debatia muito a questão política, porque hoje você vive num regime democrático, mas naquela época não era um regime democrático. Por exemplo, eu entrei na faculdade com 19, 20 anos, e nunca tinha votado para governador ou para presidente da República. Naquela época, a ditadura instalada no Brasil não permitia que você votasse para governador, que você votasse para presidente da República, até para senador. Uma parte dos senadores não era votada. É o que o pessoal chamava na época de senador biônico. Certo? E então o debate dentro da universidade que alertou para essas coisas e tinha muito movimento, você lutar para... Você vê como que é, né? A diferença de debate. Lá na época, você fazia passeata, culto ecumênico, debate para ter eleição direta para governador e para presidente da República. Eu fui votar para governador com 32, 33 anos. Eu fui votar para presidente da República com 39, 40 anos. Hoje, um moleque menino de 16 anos tira o título, ele pode escolher o presidente da República, o deputado, o senador, o prefeito. Na época, a gente era proibido de votar em presidente e governador de estado. E aí, claro, dentro da universidade, tinha uma ebulição a respeito disso, de você estabelecer o Estado democrático de direito
E dentro da universidade particular, na pública, seja federal, estadual, esse era o debate e a juventude lutou muito para que nós tivéssemos eleições diretas. Isso, evidentemente, chamou a atenção das coisas públicas. Então, essa sua militância no processo de redemocratização do Brasil, nas universidades, isso foi uma das sementes para te despertar para a vida pública? Você acredita que tenha sido um embriãozinho ali? Exemplo de professores, e eu tive o privilégio de ter professores com boa cabeça, com boa visão de mundo, que incentivou um jovem do Instituto Educacional Piracicabano a fazer mestrado. E eu prestei um concurso nacional e passei para fazer o curso de mestrado na Unicamp. E, claro, a partir dali minha cabeça mudou, eu comecei a verificar melhor o funcionamento da economia, das políticas públicas, a engajar melhor nas lutas pelas eleições diretas, pela democratização do país. E o fato de eu fazer o mestrado na Unicamp também me ajudou bastante. E depois teve uma outra coisa, porque na época tinha dois partidos, o MDB e a Arena, que era o Manda Brasa. E o Adilson Maluf foi eleito prefeito de Piracicaba. Então o MDB elegeu um prefeito de oposição a essas coisas e abriu, evidentemente, a possibilidade de um debate na cidade. E na sequência veio o Adilson, depois veio o João Herman, depois voltou o Adilson do MDB e posteriormente foi o Machado pelo PT e a visão ela mudou bastante. E aí, claro, eu tive a oportunidade de, dentro da universidade, ser presidente da Associação dos Professores, chefe de departamento, e sempre articular essas coisas, né? E fui ser secretário de Educação do município muito novo. Agora, Piracicaba era uma cidade, nesse período do governo dos militares, Piracicaba era uma cidade que tinha ali uma atração democrática, né? Ela tinha um lado oposicionista que prevalecia, né? Pelas eleições do Adilson, do João, manteve-se essa oposição em Piracicaba. Eu acho que era uma das cidades brasileiras que mais projetou ali um debate sobre a volta da democracia, não foi? Você teve alguns professores da Exalc que foram importantes, teve alguns alunos da agronomia, da pós-graduação da Exalc com boa participação, e depois a própria Universidade Metodista de Piracicaba, muito plural, ela tinha professores, funcionários e estudantes que debatiam bastante. A participação da Unimep em todo esse processo, abrindo o campo para que os jovens e os não tão jovens de Piracicaba pudessem fazer uma faculdade, um curso de administração, de economia, de direito, você melhorou a qualificação e os anos de estudo dessas pessoas e, evidentemente, a cabeça abriu. Então, a prefeitura, comandada pelo MDB, e a própria Universidade Metodista de Piracicaba, com a abertura de muitos cursos, permitiu o crescimento, o surgimento de muitas lideranças de Piracicaba. Muito legal. Barjas, agora veja, você teve a sua primeira experiência na política como secretário da Educação de Piracicaba? Sim. Ou você já tinha tido um outro trabalho? A universidade, mestrado e pós-graduação na Unicamp, uma carreira acadêmica, eu fui professor um bom período dentro da Unimep, e tive a oportunidade de trabalhar como secretário de Educação. Como secretário de Educação, aquilo sim abriu muito minha cabeça. Porque você percorria as cidades e começava a ver as mazelas, muita favela, não tinha pavimentação. Foi no governo do João Herman. Hoje a cidade é um exemplo. Tem quase que é universalizado abastecimento de água, coleta de esgoto, mas a reivindicação dos bairros nos anos 70 e nos anos 80 era para levar coleta de esgoto, iluminação pública, pavimentação. Você pega aí o Piracicabeirinho, que é pertinho, nos anos 80 não era pavimentado. A Vila Sônia, a parte de Santa Teresinha não era pavimentado. Não. Então, o Adilson, o João Herman, que foram prefeitos aí por um bom período, é que trabalharam com essas coisas e eu tive a oportunidade de aprender e conhecer essas coisas. Muito e depois, bom. Claro, pela minha experiência
na prefeitura, eu acabei me filiando ao MDB. Ou você era da Arena ou você era do MDB. Então o pessoal mais jovem era do MDB, o pessoal mais antigo era ligado à Arena. E na eleição de 82, o MDB ganha a eleição. E eu, pela minha experiência como professor e minha experiência como secretário de Educação de Piracicaba, eu fui convidado a trabalhar em São Paulo. Você foi daí no governo Montoro? Eu trabalhei 4 anos no governo Montoro, muito novo, mas pelo fato de ser da Unicamp, ter mestrado, ser professor, secretário de Educação, eu fiquei 4 anos trabalhando com políticas sociais no governo do Estado. E foi ali que você conseguiu também o conhecimento necessário para desenvolver os próximos passos daí na vida pública como administrador. Eu acho que aquilo serviu de uma boa base para você. Sim, porque você faz um mestrado e dá aula. Dar aula é uma coisa muito gratificante. Você conversa com o aluno, você orienta, você vê a dificuldade, então você tem um compromisso de formar bem o estudante e, ao mesmo tempo, se formar. Porque um professor é um eterno estudante, você tem que fazer mestrado, doutorado, especialização, ler, estudar, fazer monografia, artigo. Então, eu passei todo esse período sempre estudando. Desde aquela época, eu não perdi a rotina de ter uma carga de leitura de 2 ou 3 horas por dia. Hoje, é claro, hoje é mais fácil, uma leitura mais light, mas na época era uma leitura bastante grande. Mas você pega 4 anos na Prefeitura de Piracicaba e 4 anos no governo do Estado de São Paulo, antes dos 40 anos de vida, me deu, evidentemente, uma bagagem importante. Você foi vereador em Piracicaba no período de 89 a 92, né? É uma experiência muito importante porque, na época, eu tenho uma boa lembrança dessa época, eu era repórter da Rádio Difusora e eu cobria a Câmara de Vereadores. E a sua sala, o seu gabinete era diferente dos outros, porque tinha ali muitos mapas, tinha muito estudo de Piracicaba, tinha uma coisa diferenciada, né? A sua assessoria era uma assessoria técnica, que trabalhava bem a questão do município nas suas especificações. Esse seu lado de conhecedor de Piracicaba, eu acho que foi importante, né, naquela sua gestão, que teve passos bastante importantes na contribuição, por exemplo, aí acho que do plano diretor, de outros assuntos, né, referentes ao município. Nery, tem uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, eu fiquei como professor da Unimep um bom período, uns 15 anos mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, e depois fiquei um bom período também na Unicamp. Na Unicamp, você faz muita pesquisa. E eu era da área... Na Unicamp tinha um núcleo chamado Núcleo de Estudos Regionais e Sociais. A ordem eu me lembro, era NESUR, Núcleo de Estudos Sociais e Regionais. Lá o nosso grupo estudava políticas públicas. Política de saúde, de habitação, de saneamento. E eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, fazer parte de uma pesquisa que estudou o interior de São Paulo. Aí toda vez que estudava o interior de São Paulo, eu botava Piracicaba no meio. Então, você tinha muito estudo que a gente tinha de Americana, de Campinas, de Piracicaba, para saber como que eram as dificuldades de atender a população. Quando eu fui como vereador, eu tive a oportunidade de me aproximar mais do executivo e eu continuei acompanhando essas coisas. Então, assim, o prefeito era o Machado, era meu amigo, professor comigo. Eu sabia, não tanto quanto ele, a administração, mas eu acompanhava todos os investimentos públicos que eram feitos pela administração dele. Eu tinha lá um assessor que coletava os dados, eu lia, acompanhava, participava das reuniões, e aí, claro, eu passei a conhecer mais de perto a cidade de Piracicaba. E foi um período muito bacana, muito legal, né? Você foi daí secretário de planejamento do TANI, né? Aí você foi para Brasília, governo Fernando Henrique. Como é que foi o início seu em Brasília? Difícil. Como é que foi lá? Mas você começou na educação, né? Na educação. O Paulo Renato, ele foi secretário de Educação de São Paulo. Depois ele foi reitor da Unicamp. E professor da Unicamp. Ele era professor da Unicamp e presidente da Associação de Docentes da Unicamp. Eu era professor da Unimep e presidente da Associação dos Docentes. Então nós tínhamos uma boa interação com o presidente da Associação da USP, da Unicamp, da Unesp, da São Francisco, da PUC. Nós, presidentes de associações de docentes universitários, tínhamos muita ligação. Como eu tinha trabalhado no Estado como
o coordenador de políticas públicas e tinha sido secretário de Educação de Piracicaba, eu tinha um conhecimento relativamente bom dessa área. O Fernando Henrique convida o Paulo Renato para ser o coordenador do plano de governo, em 94. O que pouca gente não sabe. Primeira eleição do Fernando Henrique. Primeira eleição do Fernando Henrique. Eu participava da elaboração do plano de governo. Nas reuniões em São Paulo, em Campinas, algumas vezes eu ia para Brasília, ia na quinta-feira, voltava na sexta. Depois, essa transição que vocês acompanharam aqui a transição da equipe do Bolsonaro para a equipe do Lula, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, eu participava. Eu não divulgava. Hoje o pessoal faz um carnaval, conta tudo. Eu não falava, eu ia direitinho, olhava as coisas, e eu acabei fazendo a parte da equipe da transição na área da educação. E o Paulo Renato acabou sendo o ministro. Sendo ministro, bom, me ligou e me convidou para pegar um carro que ele nem sabia que carro que era. Aí quando vai no andar da carruagem, era o FDE, que é uma coisa muito grande, que é o órgão que arrecada o salário da educação e financia as políticas públicas. O Fundo de Desenvolvimento da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E eu fiquei 2 anos lá trabalhando nesse período que teve muita reforma. E o Paulo Renato era um bom técnico, muito qualificado, doutor, estudou no exterior, trabalhou na Organização Internacional do Trabalho, trabalhou na CEPAL, então trabalhou no BID. E a equipe do Ministério da Educação era uma boa equipe. E eu lá, eu só tinha 2 economistas lá, ele e eu, né? O resto eram educadores. E o nosso papel era ajudar a financiar novas escolas, dinheiro na escola, profissionalização, TV Escola, o livro didático, e trabalhar no financiamento da educação. Certo. Porque hoje está um pouco mais fácil. Mas na época você não tinha muito controle do gasto da educação. Eu participei de uma equipe que criou o Fundef. Isso é que me deu um pouco de lastro em Brasília. Eu sou da equipe que criou o Fundo do Desenvolvimento da Educação, que é o Fundef, mas eu sou talvez o que tenha dado a maior contribuição intelectual para a formação desse fundo, pelo fato de ter sido secretário de Educação de Piracicaba e pelo fato de ter trabalhado em São Paulo e também como pesquisador de políticas públicas. Certo. Eu ajudei a criar o Fundef, que foi um sucesso. Ele até hoje é o que banca todo o ensino público. Ele era do ensino fundamental por 10 anos, depois ele foi ampliado para a educação básica, e por conta disso é que eu fui convidado para trabalhar na saúde, que não era uma área que eu dominava. Perfeito. E acabou ficando ministro da Saúde. Você foi diretor executivo, né? Secretário executivo. Secretário executivo do Ministério da Saúde. Conta pra gente, você me contou uma vez, tinha mais amigos juntos, mas não foi durante entrevista, essa sua passagem da Secretaria Executiva para o Ministério, para ser o ministro da Saúde. Como é que foi isso? Como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi esse processo de transição de cargos aí, que para Piracicaba foi algo muito importante, algo histórico, que acabou, evidentemente, marcando aqui a trajetória sua e do Brasil? Olha, depois da criação do Fundef, que ele é em 96, ele vai ser implantado em 97, 98, o presidente Fernando Henrique Cardoso queria que alguém fosse ajudar a fazer coisa semelhante no Ministério da Saúde. Dar uma acertada no orçamento, nas finanças, no financiamento da política, e eu fui convidado a ser o secretário executivo de um ministro que eu nem conhecia. Era o Albuquerque, que era um diretor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele foi o ministro e me convidou para ser o secretário executivo. O Serra não era ministro da Saúde. O Serra vem ser ministro depois. E depois, pelo arranjo institucional que foi feito na saúde, e as pessoas não sabem, o SUS foi criado pela Constituição de 88, mas ele, na verdade, ele foi implantado, levou 10 anos de implantação. E uma boa parte da sua implantação se deu na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que começa com o Jatene,
vai pela Albuquerque, vai pelo Serra e vai por mim. E eu ajudei na construção e na implantação do Sistema Único de Saúde pelo cargo de secretário executivo que comanda o orçamento do Ministério da Saúde. Depois teve um ministro com muita qualificação, com muita ousadia, que foi o Serra, que ajudou muito na aprovação. E lá eu contribuí também para aprovar uma emenda constitucional para dar lastro ao financiamento da saúde, e o Serra acabou sendo escolhido por uma coligação para ser o candidato a presidente da República, e eu fui, talvez por dever de ofício, ou por mais conhecer o Ministério da Saúde, eu fui convidado a ser o ministro da Saúde, num momento complicado, que é de eleição para presidente da República, onde o ministro da Saúde sai para ser candidato e o Ministério da Saúde passa a ser o alvo das críticas e dos elogios durante a campanha. São fatos históricos importantes aqui que nós estamos trazendo, né? E teve um avanço importante nessa época. A questão dos genéricos foi nesse período, não foi? O Serra, como ele sempre foi um professor, eu fui professor e outras pessoas estavam lá no professor, nós temos sempre a mania de ouvir os especialistas. Então o Ministério tinha uma quantidade enorme de especialistas. E alguém deu a sugestão de criar o genérico e o Serra. Pô, como que é esse negócio? Vamos atrás. Alguém sugeriu fazer a campanha contra a gripe. Então, você pega hoje há uma resistência nas vacinações, mas o Ministério da Saúde é especialista num programa nacional de imunização. Nós dois estamos aqui, e quem está nos assistindo também, está hoje sem problema porque foi vacinado, pelo menos umas 12 vacinas. Qualquer criança, a criança nascia, o pai e a mãe queriam levar no possível para fazer a vacina. E dentro do Ministério, várias vacinas foram introduzidas, o genérico foi introduzido, o programa de combate à AIDS, o Serra ganhou um prêmio internacional, porque o Brasil foi o país que teve o maior enfrentamento na AIDS. E olha que morreu gente. Hoje os retrovirais dão uma sobrevida muito boa às pessoas, mas nos anos 80, nos anos 90, quem pegava a AIDS tinha uma vida útil muito curta. E o Serra, e eu participei evidentemente de toda essa articulação, e o programa de combate à AIDS do Brasil, que tem ramificação em todos os municípios do Brasil, em Piracicaba inclusive, é uma coisa de muito sucesso. Eu participei, evidentemente, sem ser médico, dessas articulações. De toda essa transformação importante. Barjas, você participou da luta pela redemocratização do país, militou na política desde aquela época de maneira bastante forte, ininterrupta. Como é que você vê hoje o que está acontecendo, aqueles atos ocorridos em Brasília no último final de semana? Como é que você avalia quando você lembra daquelas cenas grotescas? Dá tristeza, né? É uma coisa muito triste. É um exemplo que dá à nova geração que ela não merece. A nossa geração lutou por eleições diretas, por liberdades democráticas, por melhores condições de vida, por emprego. A bandeira é uma bandeira que tinha uma certa lógica dentro das famílias. Você lutar por emprego, por renda, por escola, por educação pública, por um sistema público de saúde, por eleições diretas. Eu vi aquela invasão no Senado, na Câmara, no Supremo, com muita tristeza. Aquilo não leva a nada, é uma arbitrariedade, é uma coisa abominável. Não é um exemplo que deva ser seguido. Você vê, o ano passado, o ano retrasado, teve várias manifestações de Piracicaba, várias manifestações em São Paulo, legítimas. Vai na Praça do Bonifácio, reclama, quer isso, quer aquilo. É assim que faz uma manifestação. Você não faz uma manifestação com agressão, com violência. Esse episódio vai manchar a história do Brasil. Governabilidade ameaçada com essas
progressões desses atos de violência? Você acha que se ameaça? Eu imagino que não, Néder, porque eu senti as pessoas, em geral, elas estão dentro de um grupo e o grupo alimenta com coisas positivas e com coisas negativas. Essas pessoas têm que sair um pouco do grupo e ver outras coisas, olhar um pouco a realidade. Nós tivemos uma eleição ano passado polarizada, com um presidente que faz 60 milhões de votos e outro presidente que faz 58 milhões de votos, mas não pode esquecer que elegeu 27 senadores, 27 governadores, centenas e centenas de deputados estadual e federal. Você tem uma representatividade. Por que apenas o governo federal ele não é representativo? Por que há a possibilidade de ter uma fraude apenas na eleição de presidente da República? Não, a urna foi a mesma, o sistema foi o mesmo, o Tribunal Eleitoral foi o mesmo. As pessoas têm que olhar que não teve nada diferente. Foi legítima a eleição do presidente da República, como foi legítima a eleição do governador de São Paulo, como foi legítima a eleição dos 3 deputados de Piracicaba. A legitimidade é a mesma, não tem diferença. O que as pessoas têm que verificar ou pegar informações do outro lado. O mandato é de 4 anos, cumpra-se, fiscaliza-se, veja, faz a oposição, se articula, mas você tem que dar direito para que os governantes possam cumprir bem o seu mandato. Eu acho uma coisa lamentável, as pessoas têm que ter um pouco mais de paciência, têm que ler um pouco mais coisas alternativas, que não seja apenas aqueles vídeos convenientes e de interesse. E de fake news, né? Muitos deles. Que é difícil porque você pega o vídeo, você tem a impressão que ele é verdadeiro. Tem que checar a informação. É verdade. Barjas Negri conosco, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar de Piracicaba. Estamos de volta com a nossa conversa com o Barjas Negri, que foi prefeito de Piracicaba por 3 mandatos. Como a cidade foi transformada, né, Barjas, para melhor. A gente costumava dizer que pessoa que tinha ido embora de Piracicaba, morar em outro local, né, no finalzinho ali, vamos falar de 2004, e voltou para a cidade anos depois, começou a ver uma cidade diferente. Foram 3 mandatos que realmente transformaram a cidade de Piracicaba. O Barjas não foi reeleito nessa última eleição e as pessoas estão arrependidas, né? A gente ouve muitas pessoas dizerem: volta, Barjas, pelo amor de Deus, volta, Barjas. Ou então tem aquele mais... que faz aquele apelo mais comovente: pô, Barjas, eu errei, Barjas, desculpa, Barjas, volta, volta, volta. O Barjas volta? Olha, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de voltar ou não é a conjuntura que determina. Nós fizemos 3 mandatos de prefeito e eu sou de uma família simples, sou sempre simples. No meu mandato de prefeito, eu procurei fazer o quê? Fui pegar as coisas boas que o Adilson tinha. Quais eram as virtudes e os defeitos. Fui verificar o que o João Herman fazia, virtudes e defeitos. Fui verificar o que o Tami fazia, suas virtudes e seu defeito. O Machado. Eu dei uma olhada e falei assim: bom, vou copiar um pouco as coisas boas desses e deixar de lado os defeitos. Alguns prefeitos fazem o contrário, copia só os defeitos e não copia as coisas boas da cidade. O nosso mandato foi um mandato de aproximação da cidade, de recomposição dos investimentos públicos, em especial os investimentos na área social.
e estimulando, claro, o setor privado a fazer os investimentos. A razão pela qual a cidade ela cresceu, ela se desenvolveu e ela saiu de um patamar. Olha, quando eu, no meu primeiro mandato, Piracicaba era uma região de governo do Estado. Já para o segundo mandato, ela virou aglomerado urbano. E, no terceiro mandato, a região metropolitana. Fruto, claro, do trabalho, do investimento dos empresários, dos trabalhadores, e a cidade teve um bom dinamismo. Na nossa saída, o que a gente percebe é que muita coisa parou. Assim, primeiro, não teve continuidade. Né? Quando você não dá continuidade a uma política pública, você tem que ter uma proposta melhor e bem articulada para ela ser implantada. Você desativou um programa como o Cursinho Municipal. Olha, Néder, as pessoas não têm ideia, você que está me assistindo, o teu filho faz uma escola pública, está fazendo uma ETEC, como que ele faz uma revisão para ele ir para uma faculdade, para uma universidade pública? Pô, o cursinho vai lá e dá a oportunidade. Nós passou pelo Cursinho Municipal mais de 5 mil jovens. Alguns são doutores em escolas públicas e escolas internacionais. Você interrompe isso. Por quê? Para melhorar. Bom, interrompeu e não deu uma outra alternativa, isso é uma regressão na política pública. Então você está há 2 anos, está indo para o 3º ano, que esses meninos não têm oportunidade, não têm dinheiro para pagar um cursinho. Os melhores alunos até conseguem uma bolsa das próprias escolas particulares e dos cursinhos, mas e os demais? Se você não coloca ele numa política pública como é um cursinho municipal, isso é um retrocesso, não tem o menor cabimento. Fazer isso numa coisa que ficou anos. Então, o que eu vejo é a regressão em algumas coisas. Então, você pega uma coisa muito simples, pega lá um Centro de Artes e Ofício. O que é um CAOF? Um CAOF é um equipamento público no bairro para dar aula de artesanato, de padaria, de pintura, para fazer salgadinho, para que as pessoas possam adquirir um pouco de conhecimento e fazer um trabalho individual, para ter uma complementação de renda. Tinha 3 na cidade, mas por que você fecha? Vai dar um melhor? Se desse o melhor, vai lá. Então, o que a gente percebe é que teve uma regressão em algumas coisas. No esporte, na cultura, no desenvolvimento social, na educação e na área da saúde. Então, a população hoje ela está numa situação mais delicada. Claro que você tem que dar um desconto por conta da epidemia da Covid, mas eu também peguei um ano de Covid. 2020 teve Covid, 2021 teve Covid, 2022 teve Covid. Quem exerce o cargo de prefeito, de governador, de presidente da República, ele tem que ter uma política para dar um passo na frente. Tem que melhorar as condições de vida da população e não retroagir. O que a gente percebe é que não houve uma melhoria considerável durante esses 2 anos, e essa é a razão pelas quais as pessoas falam: estamos com saudade. Volta. Claro, para mim do ponto de vista pessoal, é muito importante, é satisfatório você ver o reconhecimento da pessoa que fala: quando no meu bairro tinha médico, no meu bairro fazia escola, tinha centro comunitário, tinha campeonato de futebol, então o parquinho funcionava, a academia não tinha mato. Então, as pessoas fazem a comparação e, evidentemente, o nome começa a entrar na roda. Você tem que voltar. Tá. Essas coisas é muito cedo para fazer essa discussão, mas para mim é muito satisfatório que tem uma parcela importante da população que reivindica uma solução como essa. Agora, Barjas, as suas gestões elas foram importantes em todos os segmentos da cidade, mas na área da saúde em especial foi construído muita coisa, muito aparelhamento positivo da saúde, não apenas na questão de contratação de profissionais, mas na contratação, na realização de importantes unidades de atendimento, UPAs, a questão de hospitais, não é? Eu queria que você avaliasse a situação hoje da saúde. A prefeitura atual, o prefeito atual, o administrador da cidade, ele insiste na história da organização social, a OSS, que foi contratada uma CGCOM lá para o Piracicamirim,
deu problema, né? Tinham alertado ele que era uma empresa que já tinha dado problema em outras cidades, contratou, vieram para cá, fizeram lambança, foi contrato que é rescindido, e a Polícia Federal, volta e meia, faz investigações ali. E insistem agora, diz que vai ter organização de saúde na administração também do Vila Sônia e da região ali, de outras regiões da cidade, me parece que lá do Jaraguá também. Como é que você avalia isso? E vamos aproveitar e dar de primeira para você. Falta de médicos, postos sem pediatra um final de semana inteiro, hoje sem internet também, não tem internet na Pauliceia, o BS do Jupiá sem internet, cidadão não pode marcar consulta, não pode fazer agendamento, não pode imprimir os exames porque não tem internet, né? Não pode fazer o cartão SUS porque também não tem internet. Quer dizer, a gente olha a saúde hoje e sente realmente muita saudade da época que não apenas funcionava, mas como quando as coisas realmente aconteciam de maneira positiva, Barjas. Olha, eu vejo isso com muita tristeza também. Mas uma coisa que a população não sabe, porque não tem informação, grande parte desse problema é porque a prefeitura reduziu a verba da educação, da saúde. Olha, o meu secretário de saúde foi o Fernando Cárdenas, depois foi o Pedro Melo. Todo ano, nós aplicávamos entre 25% a 30% da receita de Piracicaba na saúde. Para contratar médico, comprar remédio, fazer exames, fazer UPAs, aumentar a rede, contratar profissionais. Então, era de 25% a 30%. Os últimos 2 anos, a Prefeitura de Piracicaba só aplicou 20% da sua receita em saúde. Tirou dinheiro da saúde. Tirou dinheiro da saúde. Não aparece, porque eu senti a obrigação de gastar com a saúde é de 15%. Então, você fala, não, estamos gastando 20%. Ah, está gastando mais. Só que gastava 25%, teve ano que gastou 30%. E quando você corta 5 pontos percentuais da saúde, ou 6, ou 3, ou 4, evidentemente que falta recurso para fazer a política pública. Esse é o primeiro ponto. Então, está faltando remédio porque está faltando, cortou dinheiro da saúde. Era 25%, caiu para 20%. Depois, é claro, demora para fazer a licitação, demora para fazer a carta-convite, demora para fazer a tomar a decisão, demora para fazer o concurso público. Tá? Você pega quando você tem muita rotatividade no secretariado, não dá problema. Na saúde já teve 3 secretários. Na jurídica já teve 3 ou 4 secretários. Na Secretaria de Administração já tem 2 ou 3 secretários. A descontinuidade leva a uma descontinuidade da política pública. Então, é isso que aconteceu. Você pega, vou dar, sim, eu peguei numa situação financeira delicada, porque eu peguei a gestão, o prefeito que me antecedeu, ele deixou um déficit na prefeitura que eu tive que corrigir ao longo dos anos. Então, não tinha dinheiro, nós fomos buscar dinheiro no governo federal, emenda, aquela coisa toda. Você tem uma unidade de saúde da família pronta no Monte Feliz há 2 anos. Você tem uma unidade de saúde no Vida Nova. O que é o Vida Nova? As pessoas estão assistindo, talvez não saibam. A Vida Nova é um conjunto habitacional de 1.200 apartamentos para famílias de baixa renda. O mínimo que tem que ter na sua porta é um posto de saúde. Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, o medicamento e encaminhamento para especialização. Há 2 anos fechado. Você pega o Jardim Piracicaba, Jardim Piracicaba IPs, no Vem Viver, também tem um posto de saúde fechado há 2 anos. A Policlínica de Santa Terezinha, 2 anos sem concluir, com dinheiro que era do governo federal. Então, faltou um compromisso com a saúde para contratar o médico, para comprar o equipamento, para comprar o medicamento e para ampliar o serviço. Na crise, né, na pandemia, recessão, você tem que aumentar os gastos sociais. A população precisa de mais de saúde, precisa de mais de assistência, precisa mais de educação, e o que a gente viu é exatamente o contrário. Então, é muito difícil sair dessa armadilha, porque, para mim, talvez esteja faltando compromisso com a política pública na área da saúde. Tem problema com médico? Sempre teve. Não é de hoje. A Prefeitura de Piracicaba tem uns 300 médicos. Tem uns 40, 50 médicos que têm problema. Bate no teto do salário do prefeito. Mas e os outros 250? Quem está saindo da prefeitura não é médico,
de 40 horas. Está saindo da prefeitura é médico de 20 horas, que está no postinho A, no postinho B, no postinho C, no centro de especialidade e assim por diante. Então, se você não tem uma política adequada de recursos humanos, a tendência é ir para a terceirização. Veja, terceirização funciona com entidade boa. A população conhece o ambulatório médico de especialidade. Lá faz mais ou menos 5.000 cirurgias de pequeno porte, cirurgias, aquela pequena que você faz, a catarata, a hemorroida, que você faz a cirurgia de manhã e à tarde vai para casa. Chama Hospital Dia. Né? Faz lá 20.000 consultas por ano e faz 5.000 pequenas cirurgias por ano. Quem toma conta ali é terceirizado. Só que é uma fundação da Unicamp, com credibilidade, com administração, com técnica. Você já ouviu alguém fazer uma reclamação do AME? Não. Isso. Pega o hospital regional. O hospital regional, ele já está funcionando há 3 anos por uma organização social, que é a FASCAMP. Ela tem idoneidade, tem gente séria, ela é terceirizada. Você ouviu alguma reclamação? De jeito algum. Isso. Então, quando você vai terceirizar com empresas do setor privado e que não tem uma boa seleção, dá no que deu. A UPA do Piracicamirim foi problema em cima de problema durante 6 meses e ela foi embora e não aconteceu nada. Entendeu? Que situação. Aquela experiência ruim, ela não pode ser levada para a UPA da Vila Sôria. Tem que pensar, evidentemente, faz um convênio com a Unicamp, faz um convênio com o pessoal da USP, faz um convênio com alguma entidade para verificar se há possibilidade. Se não há possibilidade, faz uma política para melhorar o salário dos médicos. Agora, Barjas, você tocou em 2 pontos cruciais. Primeiro, a informação de que o atual governo municipal cortou verba da saúde. Pouca gente sabia disso. O segundo são essas obras que já tinham sido projetadas no seu governo, obras que faltava pouco para terminar, e outras que já estavam prontas, que não foram inauguradas, não foram equipadas. São coisas na área da saúde e da educação também, é isso? Na educação menos. Na educação, o problema é mais grave. Porque na educação você é obrigado a gastar 25% com a educação e não gastou. Gastou menos. Menos. Na saúde é o contrário. Piracicaba gastava bem para ter uma rede com capilaridade, cortou, mas ficou dentro do limite constitucional. Então, o atual prefeito, para rebater a minha fala, ele fala assim, não, mas eu estou gastando mais do que os 15%, o que é verdade. Só que está gastando 20%. Nós gastávamos entre 25% e 30%. Na educação é diferente, você tem que gastar no mínimo 25%. E pelo 2º ano consecutivo gastou entre 20% e 21%. Menos do que a lei prevê. E a lei prevê, a lei fala assim, se não gastar, tem que gastar no período seguinte. Bom, estão gastando com o quê? Está vendo essa pintura azul aqui? Estão pintando todas as escolas de azul. Para justificar. Haja tinta. Haja tinta. Incompetência, né, Barjas? Estão pintando, claro que é melhor pintar a escola, mas só está gastando 50 milhões com a pintura da escola, porque não gastou 50 milhões dentro dos 25% constitucionais. Claro, é melhor, a escola fica melhor, aquela coisa toda, mas poderia criar mais creches, ampliar mais o tempo integral, mais material didático, melhorar o salário dos professores, porque o pessoal, eu acompanho a Câmara. Ele mandou um projeto de lei, o prefeito mandou um projeto de lei na Câmara, criando um fundo da educação. 56 milhões de reais para o fundo da educação. E que as pessoas desatentas achando que ele vai gastar 56. Não, é 56 que ele deixou de gastar. Deixou de gastar 56, tem que gastar até o final do ano que vem. Aliás, acho que até o final desse ano aqui. Barjas. E quando você não gasta e tem que gastar com pressa, a tendência é gastar mal. A gastar mal. É o que está acontecendo agora com a questão dessas pinturas, né? Vamos falar também um pouquinho da questão do transporte público, porque você recebeu muitas críticas na época pela contratação da Tupi, que foi uma empresa que foi contratada ali, na verdade, da noite para o dia. Você precisava colocar uma empresa para suprir a necessidade do transporte coletivo, que você foi pego de surpresa, a cidade toda, com a empresa anterior, que acabou tendo problemas financeiros e parou. Se tinha que tomar uma decisão urgente, foi tomada essa decisão. Só que
Eles usaram isso na campanha contra você, dizendo que você pôs lá uma empresa ruim, não sei o quê. Só que foi um contrato emergencial. De repente eles assumem o governo e renovam 2 vezes esse contrato emergencial, é isso, Barros? 2 ou 3. 2 ou 3 vezes o contrato emergencial. E veja, e no fundo a empresa dá conta do recado. Criticaram a empresa, fizeram aquela coisa toda, mas está já há 2 anos a mesma empresa firme. E seguramente eles não vão conseguir fazer a nova licitação de forma adequada e eu acho que eles vão ter que recorrer a uma emergencial mais uma vez. Que coisa, hein? Veja, o que foi a Zona Azul? Veja, quem foi fazer compra no final do ano, a dificuldade que teve para estacionar no centro? Prejudicou os comerciantes e os consumidores. Por uma bobagem. Venceu a licitação da Zona Azul, não conseguiram licitar em tempo hábil, não conseguiram fazer a renovação, não conseguiram fazer a licitação e nós estamos há 1 ano sem a Zona Azul, com prejuízo para todos os comerciantes daquela área e também com constrangimento para o consumidor que tem que ficar andando pelo centro para conseguir uma vaga, porque não tem, é de graça, então está muito difícil, entendeu? Olha, fazendo uma comparação, a gente compara assim, o governo do Barjas, com uma boa equipe que o Barjas montou, ela fez intervenções positivas em toda a cidade de Piracicaba. O governo atual faz intervenções negativas, porque todas as áreas têm problema. Vamos falar da questão da cultura, por exemplo. Desmontaram a Pinacoteca, a gente não sabe onde estão as obras de arte, estão lá numa sala do Teatro Eutílides de Campos. Mas em que condições estão essas obras? Em que condições, né? E para fazer o quê? Para fazer um novo centro de cultura lá no Engenho, parece que também, não sei o que está sendo feito ali. Vocês têm informação? Se não tem informação. Por exemplo, a Pinacoteca tem mais de 50 anos. Tem um acervo de 700 obras que estão em algum lugar, estão reformando um prédio dentro do Engenho Central para levar a Pinacoteca para lá. Poderia fazer uma extensão, um salão de exposição, essa coisa toda, tá? Mas o que você não podia, o outro dia um cara me falou, dei tanta risada, falou assim, não, mas já fechou a Pinacoteca, mas criou a Urnateca. Conhece a Urnateca? A Urnateca, sim. Claro, porque essa urna que foi tanto criticada na eleição está depositada, está guardada dentro da Pinacoteca. A Pinacoteca virou depósito de urna eletrônica. Isso é uma coisa muito ruim. Mantém a Pinacoteca aberta, faz o outro prédio no Engenho Central, depois faz exposição, substitui. Então, mas esse sinal de fechar é muito ruim. Fecha a Zona Azul, não abre o hospital veterinário, fecha o cursinho municipal, fecha o observatório, ajuda a fechar o Ilumina. Ilumina, que é um equipamento público da melhor qualidade, com bons profissionais, também fechou. Então, aliás, a crise aumentou devido à péssima gestão da prefeitura com relação ao Ilumina. E o Engenho, que é uma boa ideia, mas eu não sei se dá tempo agora de, em 2 anos, fazer alguma coisa relevante no Engenho. Olha, eu fiz o teatro, eu fiz o piso do Engenho, por sugestão do Paulo Mendes da Rocha, que é um dos melhores arquitetos do Brasil, faleceu recentemente. Ele fala assim, prefeito, faça o piso, porque valoriza o Engenho. As pessoas mais velhas vão poder caminhar, a mulher vai poder andar com mais tranquilidade, o cadeirante, o idoso, aquilo vai valorizar. E faça algum equipamento. Se eu fizer um equipamento, já ajuda. Nós fizemos o teatro Eutílides de Campos. Bom, passado 2 anos, se passado 4, vai ter o quê? Muito provavelmente só o anexo da Pinacoteca. Aquilo que foi anunciado com pompa, com ostentação, que ia ter dinheiro, muito provavelmente não acontece, porque lá é mais difícil fazer o investimento. Lá é tombado, o projeto tem que ser bem adequado, a fiscalização do CODEPAC é mais rigorosa, você tem que fazer toda e qualquer reforma conservando o projeto arquitetônico original. Não sei se haverá tempo de ter um engenho central, como foi dito no início do governo. Nós, não sei se nós citamos aqui, Barjas, se você citou o Bom Prato, que ele não aceitou também, o prefeito não aceitou a vinda do Bom Prato para cá, né?
que ajudaria muito as crianças e os moradores de rua da nossa cidade. E houve também o fechamento do albergue. Claro, muito bem lembrado. O albergue. No momento mais crucial da pandemia, que as pessoas, o migrante, o trecheiro, precisa ter um acolhimento, e para economizar o quê? Quase nada. Tá certo? Então é uma política social um pouco enviesada. Espero que a administração corrija essas coisas, debata melhor dentro do secretariado, conversa mais com os vereadores, porque num período em que a economia ainda está devendo, a economia cresce muito pouco, as sequelas da Covid ainda não foram todas resolvidas, a população precisa de políticas públicas, de assistência social, de saúde, de educação, de transporte coletivo e de saneamento. Se ao final da gestão os indicadores não forem adequados, a administração não foi bem. E o censo está terminando, está sendo realizado o censo vai mostrar se os indicadores sociais melhoraram ou pioraram. A minha suspeita é que diversos indicadores sociais na área de saneamento, da saúde e da educação, eles vão decair. Infelizmente, a situação é dramática, né? A questão hoje do abastecimento também, Barjas, esse era um problema que foi enfrentado na sua gestão, mas de uma maneira bastante forte, bastante séria, foram tomadas decisões bastante importantes. O esgoto 100% tratado, né? Esgoto oficial, não clandestino, evidentemente. E hoje a gente percebe que há um descontrole nisso também no município, já não tem mais o mesmo presidente do SEMAI, o secretário de Finanças está acumulando a presidência do SEMAI. É mais um indício complicado de uma gestão que não se encontrou ainda, correto? Veja, olhando de longe, tudo indica que a próxima crise vai ser no SEMAI. Quando você faz uma troca abrupta e você não tem uma política adequada para o abastecimento da cidade, onde você não debate, você não tem uma política tarifária realista e que não se debata com a sociedade, é claro que vai ter uma crise. É claro que a prefeitura se esforçou. Pegou dinheiro da prefeitura e colocou lá no ano 2021, pegou dinheiro da prefeitura em 2022, mas não fez uma política tarifária realista discutindo com a sociedade, muito provavelmente vai ter problema ao longo do tempo. Barjas Negri, conversando com a gente nesse programa, é sempre bom a sua presença aqui para a gente poder discutir Piracicaba, analisar os fatos importantes nacionais também, né? E que esse ano seja um ano que a gente possa ter mais alegrias, né, Barjas? Eu acho que a cidade consciente, alerta, população hoje, de uma maneira geral, o Brasil hoje está mais politizado, né, Barjas? Você não vê isso também? Eu acho que essas polarizações nacionais deu para poder amadurecer um pouco o espírito crítico, político, né? A população participa, você pega lá qualquer live de um secretário, do prefeito, o pessoal fica em cima, olhando, fiscalizando. Nem que seja para xingar, Você pega o teu programa, inclusive tem um programa em seguida do seu, que o pessoal se manifesta, porque acompanha o que acontece com... Não estou nem discutindo zeladoria, hein? Quer cortar mato, tapar buraco, porque daí nós vamos ficar uma hora aqui, tá certo? A população está mais crítica, está acompanhando mais as políticas públicas do município, o que é bom. É bom, é positivo. Porque o governante, o vereador, o secretário tem sempre que ficar fiscalizado. Eu só fui prefeito, era o dia inteiro a fiscalização, tá certo? Mas nós tínhamos um comportamento democrático. Ouvia, conversava, anotava, dava resposta, chamava, ia ver, estava presente, o secretário estava presente, você levava xingo também, crítica, mas não era com a agressividade que hoje tem, porque falta um pouco de resposta do setor público. É verdade. Aliás, a maior prova do seu trabalho é que você anda tranquilamente pelas ruas e as pessoas te procuram para te abraçar, para te dar a mão. Eu sou testemunha disso, que já vi várias vezes o Barjas em trânsito aí andando, anda muito a pé, né? Anda, enfrenta, conversa, dialoga. O amigo e a amiga, com certeza, quando encontra o Barjas, também faz a mesma coisa, que é conversar. Nem que seja um simples aperto de mão, é um pouco a prova do carinho, do reconhecimento. É a proximidade. A administração, lamentavelmente, se distanciou da população. E se distanciou. Veja, eu tenho pessoal de classe média,
pessoal que tem renda, pessoal que é liberal, ainda depende menos do setor público. Mas aqueles mais simples, mais pobres, desempregados, com baixa renda, que dependem das políticas públicas, eles estão numa situação muito mais delicada. Barjas, obrigado mais uma vez. Abraço. Viu? Até a próxima. Barjas Negri conosco. Quero agradecer muito a sua presença aqui, agradecer o amigo e amiga também que está nos acompanhando. Você tem aí na tela os nossos horários na TV Ativa. Estamos também no canal Neder TV do YouTube e vamos com muitas informações esse ano para você, com toda certeza vai ser um ano de muitas coisas a serem debatidas, discutidas e trazidas para você. Fique com Deus, até a próxima, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Neder especial.